vida que o Senhor tem dado a nós, mesmo que às vezes não sabemos cuidar dela, Senhor, como devida, 100% de cuidado, porque o nosso corpo é o templo que deve habitar o Espírito Santo. E o Senhor nos deu um grande papel de cuidar deste corpo, deste templo que habita esse Espírito. Pois o Senhor mesmo disse que aquele que destruir o seu templo será destruído. E nós nessa noite sabemos que esse templo é o nosso corpo, pela qual o Espírito do Senhor nessa terra deve estar habitando. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E no entanto, o Senhor tem uma igreja na terra, que é chamada de corpo de Cristo, pelas quais tem muitos membros. E eu quero fazer parte de um desses membros, ó Pai. De todo o meu coração, de toda a minha alma. É por isso que eu prego, é por isso que eu tento viver o máximo que eu posso viver. Por isso que eu me esforço, por isso que eu leio, por isso que eu oro, por isso que eu prego. Por isso que fazemos alguma coisa. E mesmo assim, nada é comparado com o que o Senhor fez por nós. Porque nós, juntando tudo, ainda não fazemos nada. Ó Pai bendito, Pai eterno, abençoe nossos irmãos, abençoe suas famílias, abençoe seus trabalhos. Abra as portas do emprego para aquele que necessita de uma porta aberta. Abra a porta do trabalho. Senhor, sabemos que estamos vivendo em dias difíceis, dias de crise. Mas não existe crise para o Senhor, Pai. Existe crise para nós, humanos, terrenos, mas não existe crise para o Senhor. E o Senhor pode abrir porta onde não há porta. O Senhor é aquele que abre, o Senhor é aquele que fecha. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo pertence ao Senhor. E o Senhor prometeu na tua palavra, Pai, que os teus filhos seriam abençoados. O Senhor disse na tua palavra que eles poderiam até mesmo fazer prova do Senhor, por ser dizimistas, por serem ofertantes, por ser aqueles que cumprem com seus votos. Senhor, tem misericórdia de nós. Da mesma forma que Israel foi posto, nós também somos postos. Assim como Israel foi posto diante deles a bênção e a maldição, a nós também é colocado diante de nós a bênção e a maldição. E a bênção será se todo aquele que ouvir a palavra e as praticar seria abençoado. E a maldição seria que todo aquele que ouvindo a palavra e não praticar seria amaldiçoado. Nós não queremos ser amaldiçoados, Pai. Queremos ser abençoados. Queremos que as nossas mãos, onde colocar, sejam abençoadas. Onde nossas plantas dos pés pisar. Que o nosso lar seja abençoado. Que seja um lar celestial. Um lar de paz, de alegria. Que possa haver saúde, cura e libertação. Porque o Senhor, Deus da libertação, o Senhor, Deus da cura divina, e cremos nisso pelo poder da tua palavra. Abençoe cada um nessa noite, e que possamos sair daqui dessa noite com a porção da tua palavra nos nossos corações, através da semeadura dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos ler as Escrituras do livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 20 e 23. Eu quero dar continuidade à mensagem de ontem em Sarzedo. Ontem nós falamos sobre as filhas da grande meretriz romana, ou da grande prostituta, só possuem nomes blasfemos. Nessa noite, nós teremos um assunto diferente. Falaremos sobre a condenação.
falaremos sobre a condenação da grande prostituta e das suas filhas meretrizes. Ontem nós falamos sobre as raízes de uma denominação, as filhas da grande meretriz. O que é uma denominação? Como surgiu? Como ela foi implantada? De que vive? Então está no YouTube, já passamos na rádio, os irmãos quiserem ouvi-la. Mas nessa noite nós vamos falar sobre a condenação da grande prostituta e de suas filhas meretrizes. Em outras palavras, a condenação da grande prostituta, da grande mãe, a mãe das abominações, a Igreja Romana, a Igreja Católica, e de suas filhas meretrizes, os dogmas, os credos, as denominações que saíram de dentro dela, pequenas filhas. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 ao 23. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, essa mulher aqui representa a Igreja Romana, a Igreja Católica, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Aí começa a condenação. Eis que porei numa cama, falando da grande prostituta, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Agora vem a condenação das filhas. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse 17, versículo 1. Quero que os irmãos prestem bem atenção e não vá de forma alguma se espantar com algumas palavras, não minhas, mas do profeta irmão Branham nessa noite. Eu não sei por que eu disse isso, mas creio que todo cristão revelado não se espanta com as mensagens do profeta, né? Amém. Cristão revelado não fica assustado com a palavra de Deus, não fica assustado com a voz que saiu dos lábios, as cordas vocais de um homem nessa terra chamado William Marion Branham. Apocalipse capítulo 17, verso 1. E veio, na verdade, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, poder, de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra. Somente o Senhor para acrescentar as bênçãos à leitura de tua santa e gloriosa palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós nesse instante colocamos nas mãos do Senhor,
pedimos que o Senhor nos dirija, nos inspire a falar da Tua palavra, mostrar na palavra, de acordo com a mensagem do Teu profeta, o que o Senhor tem revelado a nós nesse último dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Antes de nós começarmos esse estudo, eu quero dizer aos irmãos que domingo, dia 17, domingo depois de amanhã, não haverá culto em Sarzedo. Não haverá culto em Sarzedo, domingo, dia 17. Pois o nosso culto de domingo foi transferido para Pará de Minas, onde haverá um especial, que sairá às 16h30 em ponto, lá do Tabernáculo A Voz de Deus em Sarzedo, Rua Milton Campos 339, no bairro Brasil. E o ônibus está ordenado a sair às 16h30 em ponto. Quem chegou nesse horário vai. Quem não chegou, infelizmente, vai perder, porque vai sair nesse exato momento. Então, aqueles que puderem ir, não haverá culto domingo em Sarzedo, no Tabernáculo A Voz de Deus. Haverá culto sim, mas transferido. Será em Pará de Minas, dia 17, domingo agora, às 16h30. Alguma coisa? Não. Às 16h30. Eles vai sair lá do Tabernáculo, passa em Mário Campos, passa em Citorlândia, depois pega a BR, vai direto para Pará de Minas. Nós teremos um culto lá, na igreja do pastor Isaac, que começará às 18h30. No máximo, nós estaremos voltando às 21h. No máximo. Se Deus assim permitir, se for da vontade de Deus. Amém? Que seja de acordo com a vontade de Deus. Claro que todos nós temos um desejo, sim, uma vontade, um desejo, mas tudo depende do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. Amém? A condenação da grande prostituta e de suas filhas. Agora, eu quero que os irmãos entendam uma coisa, e também os ouvintes que vão ouvir, seja na internet, seja no rádio, seja no YouTube, seja em qualquer outros meios de comunicação. Quando falamos a palavra denominação, logo na mente de alguém vem o nome de uma igreja. Logo na mente vem o nome de Assembleia, vem o nome de Batista, vem o nome Metodista, Presbiteriano, Pentecostal. Quando se refere à palavra denominação. E, na verdade, a palavra denominação é apenas uma inferência a um sistema. A denominação só faz inferência a uma organização, a um sistema. Pode ser qualquer nome. Pode ser qualquer nome bíblico, usando o nome de Shalom, de Pentecostal, de Maranata, seja o que for. Que a maioria das igrejas, a maioria dos denominacionais, a maioria das igrejas denominacionais, o sistema denominacional, vincula o nome de sua placa a um nome bíblico. E, no entanto, a palavra denominação, ela é vinculada, por quê? Por causa do sistema. O sistema põe as pessoas denominadas. O que é uma pessoa denominada, pastor? Se existe uma denominação, tal pessoa que agrega, que assiste, ou que é membro, ele é uma pessoa denominada. O que significa isso? Significa que ele está 100% de acordo, apoiando a doutrina que aquela igreja espalha,
Quem está entendendo, irmãos? Amém. Porque ninguém pode dar a mão de companheirismo a uma denominação se não aceitar o dogma, se não aceitar o credo que ela oferece. Então, quando uma pessoa se vincula a uma denominação, tratando-se de servir a Deus nela, com o nome de crente, evangélico ou qualquer outra coisa, imediatamente, se aquela igreja não prega toda a palavra, se aquela igreja não prega toda a palavra, evidentemente aquela pessoa está denominado a ficar somente com tal porção. Ele não pode crer em tudo, porque existe uma barreira, uma cerca, que aquela denominação não permite aquele povo ir além do que a igreja tem à disposição. Quem está entendendo, irmãos? A doutrina batista não vai além da doutrina dela. A doutrina wesleyana não vai além da doutrina dela. A doutrina pentecostal não vai além dos dons. A doutrina dualista do Testemunho de Jeová não vai além do seu ensino. Eles estão limitados aos seus próprios ensinos. Eles estão limitados aos seus próprios ensinos dogmáticos. Então, quando uma pessoa entra numa igreja denominada, ele se autodenomina. Então, ele dá a mão de companheirismo, o sinal na mão, e então ele fica de acordo com aquela doutrina, com entendimento na mente do que está passando para ele. Quem está entendendo, irmãos? Ele é marcado na mente e marcado na mão. Ele recebe o sinal na mão, dando a mão de companheirismo para aquele sistema. E quando ele dá a mão de companheirismo para aquela religião, para aquele dogma, para aquele credo, ele está dizendo: eu aceito tudo que vocês oferecem, que vocês sentaram para oferecer como doutrina. Aí eles têm um entendimento na mente, que é a revelação que eles possuem, o entendimento que eles possuem da palavra, certo ponto da palavra, e no entanto eles estão ligados, porque quem se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela. Quem está entendendo? Mas quem se ajunta com Cristo faz um corpo com Ele. Amém? E nós não unimos a Cristo através de um aperto de mão. Nós não unimos a Cristo através de um nome colocado no caderno. Nós não unimos a Cristo através de um cartão de companheirismo, de membro. Não tem como se unir a Cristo assim. Não tem como se unir a Cristo ao seu corpo dessa maneira. No corpo de Cristo não se une, no corpo de Cristo se nasce. No corpo de Cristo só recebe nascidos de novo. E é através de um Espírito que nós entramos e fazemos parte desse corpo. Através de um Espírito fomos batizados, formando um corpo. Amém, irmãos? E não através de um aperto de mão e o de seu nome no livro de rol de membros. Mas através de um Espírito, somos batizados, formando um corpo, aceitando toda a palavra de Deus, sem nenhuma interpretação. Então, quando aceitamos a Cristo, logo recebemos a placa do fundamento, que é a doutrina dos apóstolos. Se tem alguma placa em nossa igreja, é a doutrina dos apóstolos. Certo, irmãos? Se tem alguma placa em nossa igreja, chama-se doutrina dos apóstolos. E se tem um credo, é Atos 2:38. Amém, irmãos? Então, vejam bem. Vamos aprofundar um pouquinho aqui, porque a coisa vai esquentar aqui um pouquinho. A condenação da grande prostituta e suas filhas. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção e permita você mesmo, permita
Permita sua alma ficar leve e solta. Não permita seu espírito afogar a sua alma. Porque o espírito começa a imaginar, começa a pensar, começa a razoar, começa a ter razão. Começa a dizer, mas eu não entendo assim, mas eu não vejo assim. Não, se você ficar com um guardinha do seu espírito aí, tentando abafar a sua alma, que quer se alimentar com a palavra, você não vai entender essas coisas. Mas deixa a sua alma livre, amém, irmãos? Para receber a palavra, porque a alma é a única interessada a se alimentar com a palavra. É a única interessada. Então, observe bem que, falando sobre a condenação da grande prostituta, nós observamos, lendo as eras da igreja, a era de Tiatira. Para mim entender um pouquinho Apocalipse 17, sobre a condenação da grande prostituta e das suas filhas, que levam nomes de blasfêmia, para nós entendermos isso aqui um pouquinho, nós temos que ir para as eras primeiro. Porque na era de Tiatira que nós lemos, capítulo 2, versículo 20 ao 23, nós lemos a carta à igreja de Tiatira. Mas o que significa Tiatira? Antes de Tiatira, o que tinha? Qual é a era antes de Tiatira? Pérgamo. Pérgamo significa casamento. Foi na era de Pérgamo que houve o casamento da igreja com o Estado. A igreja, a mulher. Na era de Tiatira, ela se torna domínio feminino. Quem está entendendo, irmãos? Então, Pérgamo foi quando a igreja casou. Pérgamo significa casamento. Para ela estar casada com o Estado, ela tinha que ter passado de anticristo para a obra dos nicolaítas, da obra dos nicolaítas para a doutrina, e sendo doutrina coroada. Foi nesse momento que ela se tornou uma esposa para o Estado, mas uma esposa diferente, porque na verdade ela se tornou uma adúltera, porque ela rompeu os seus votos de matrimônio. Ela vinha sendo uma igreja perfeitamente bem. Ela vinha caminhando com a luz da palavra. E o profeta diz, não era para aquele povo participar daquele concílio de Nicéia. Não era para os cristãos terem ido lá. A igreja estava começando bem, mas ela se prostituiu, ela se adulterou. Ela foi participar daquele encontro dos 318 bispos lá de Nicéia para discutir a divindade do Senhor Jesus Cristo, que foi sempre o tema principal de discussão, a deidade. E, no entanto, a igreja ali se denominou. Ela se denominou. Constantino, com seus bispos, convenceu uma parte dos cristãos a aderirem ao seu novo movimento. E a maioria que não escolheu, que queria continuar na revelação da palavra, como Policarpo e outros, foram perseguidos e mortos. Então, ela sendo uma mulher casada com o Estado, claro, obviamente, que nesse relacionamento, desse casamento, ela se deitaria na cama com os reis da terra. Ela, então, através dessa política, ia gerar filhas. E gerou filhas. Essas filhas são chamadas de meretrizes, porque uma prostituta, ela pode dar à luz a uma filha virgem, mas se ela não tiver uma índole, se ela não tiver um ensinamento correto, se ela não tiver uma posição correta, ela vai ser igual à mãe. Vai ser uma prostituta, vai ser uma meretriz. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, quando Lutero saiu da Igreja Católica, o pensamento foi correto. Mas quando Lutero morre, se torna uma organização, vira luteranos. Ou seja, começou uma igrejinha virgem, mas se prostituiu, virou uma meretriz. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo?
Então observe bem que quando a igreja casou com o Estado, ela então começou a governar nas costas do político. Foi o que Jezabel fez. Jezabel aproveitou Acabe sendo rei e atrás de Acabe, atrás do seu trono, comandando Israel. Então a igreja casando com o Estado, com a política, a igreja ficou atrás da política, atrás do Estado, governando sobre as nações. Ao ponto que, na próxima era chamada Tiatira, ela chegou no domínio feminino total. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Chegou a um ponto em Israel, quem mandava era Jezabel, não era Acabe. Chegou a um ponto em Israel que quem mandava era Jezabel, não era Acabe. Acabe era uma marionete de Jezabel. Ela decretava e Acabe ia lá e assinava. Ela fazia e Acabe ia lá, o governo ia assinava. É o que a Igreja Católica fez. A Igreja Católica agora assentando-se sobre muitas águas e ganhando a admiração do mundo, porque o próprio João até admirou, e admirei-me com grande admiração. Ela estava agora atrás do Estado, dando ordens e o Estado cumprindo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E aí foi quando o domínio papal começou. Então, mas como será a condenação da grande prostituta? A primeira condenação é porque ela se desviou da palavra. Ela se desviou da palavra. Ela preferiu deixar a liderança do Espírito Santo para acompanhar a liderança humana. Quem está entendendo, irmãos? A segunda condenação, ela deixou de aceitar os enviados de Deus e passou a aceitar quem não foi enviado. Terceira condenação, ela tirou o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo invocado na igreja e colocou Trindade, invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Outra condenação. Mais uma condenação. Tirou a deidade de um único Deus na igreja e colocou uma santíssima Trindade de 3 pessoas distintas formando um Deus. Se eu falar aqui de condenação, eu vou ficar falando a noite toda, porque a acusação dela é muito grande. Por isso que a condenação dela também é muito grande. Quem está entendendo, irmãos? Então, parte da condenação da grande prostituta foi ter ido para a cama, em vez de ficar com a palavra. Cama aqui, irmãos, é apenas uma ilustração para você entender. Ela, em vez de ficar com a palavra, de ficar com seu marido, Cristo, ela passou então a ficar com o homem, com a doutrina dos homens, com o pensamento dos homens, com a interpretação dos homens. E então, ela adotou meios, formulando credos e dogmas, e assim foi ensinando as pessoas, e ao mesmo tempo as pessoas foi fornicando com ela, e as pessoas beberam do seu vinho da sua prostituição, porque a palavra vinho na Bíblia representa estímulo, e então ela estava dando sua revelação ao povo, e o povo estava sendo estimulado a crer naqueles dogmas e credos por força. E, no entanto, alguns morreram por causa disso. E os que morreram, a Bíblia diz que ela, mais outra condenação, embriagou com o sangue dos santos. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ela estava embriagada com o sangue dos santos. Então, ela tem uma condenação muito grande. A ação condenatória dela é gigantesca. Então, ela obteve filhas desta prostituição. Ela teve filhas deste adultério, desta fornicação. Ela gerou filhas. E essas filhas levam nomes de blasfêmia. A mãe leva um nome de mistério.
Mas ao mesmo tempo esse mistério é revelado. Babilônia, a mãe das confusões. Porque a Babilônia quer dizer confusão. E ela é a mãe das meretrizes. Quem está entendendo, irmãos? Então, do jeito que a mãe foi violada, as filhas também foram violadas. Da maneira que a mãe foi formada, as filhas também foram formadas. Porque a mãe foi gerada pelo produto de espírito anticristo, obra dos nicolaítas, proselitismo, balanismo e jezabelismo. Dessas 5 coisas gerou essa mulher. Essa mulher que se assenta sobre 7 montes, essa mulher que está sentada sobre muitas águas, esta mulher que leva um nome na testa, um mistério, a mãe das prostituições. E esta mulher gerou filhas, e essas filhas são geradas pelo mesmo intento, pelo mesmo desejo, pela mesma forma, porque não existe nenhuma denominação em cima da terra, denominação que esteja fora da palavra, que não tenha nela o espírito anticristo, antipalavra, que não tenha nela as obras do nicolaísmo, que não tenha nela os proselitismos, que não tenha nela o balanismo, dinheiro, e que não tenha nela o jezabelismo, que é o poder feminino. Poder traz, poder da igreja, é a igreja que fala e não a Bíblia. A minha igreja diz assim. Na nossa igreja diz assim. A nossa igreja diz que tem que ser assim. Ou seja, a igreja passou a ter mais autoridade do que a própria Bíblia. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo, irmãos? E por causa disso, a condenação e a sentença dessa grande prostituta será muito grande, mas muito grande. E o profeta chega a dizer na mensagem Tiatira, que está aqui, Tiatira, parágrafo 70, na mensagem à era de Tiatira, quem estiver anotando, leia em casa, parágrafo 70, ele diz o seguinte: qual será o castigo da meretriz e das suas filhas? Bem, será um castigo duplo. Está vendo? Será um castigo duplo. Primeiramente, ele vai colocar numa cama enfermo. Isso ele está falando da grande tribulação. De acordo com a última parte do verso 22, será um leito de tribulação, ou seja, a grande tribulação. É exatamente isto que Jesus disse em Mateus 25, 1 ao 13. Haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. As 5 prudentes tinham óleo, o Espírito Santo, porém as outras não tinham. Então, ele diz no parágrafo 66 da mesma, a era de Tiatira. Agora, quero que vocês observem. Em Apocalipse 2, 21, nós lemos aqui na abertura, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Ou seja, Deus deu tempo para ela deixar essa doutrina, esses dogmas para trás, deixar trindade, deixar dogma, credo, deixar tudo isso e voltar para a doutrina dos apóstolos, arrependendo-se e voltando para a palavra original, mas ela não se arrependeu, queria continuar com a sua doutrina. Dei-lhe tempo para que arrependesse, mas não se arrependeram. Vocês sabem que esta igreja era verdadeiramente mais corrupta do que Acabe? Vocês sabem que ele se arrependeu por algum tempo e andou humildemente perante Deus? Vocês não podem dizer o mesmo da Igreja Católica Romana. Não, Senhor. Ela nunca tem se arrependido. Pelo contrário, obstinadamente ela destruiu a qualquer e a todos que tentaram ajudá-la a se arrepender. Isso é história. Deus, porém, fez levantar não somente os mensageiros para cada era, mas ele levantou alguns ajudadores maravilhosos para esses mensageiros.
Ele deu para cada era homens de Deus, e eles fizeram tudo o que puderam para trazer a igreja de novo a Deus. Deus certamente concedeu a ela a oportunidade e a ajuda para se arrepender. Houve uma ocasião quando ela se arrependeu e mostrou por meio de seu fruto o que havia feito. Não, nunca. Não, Senhor, ela nunca o fez e nem jamais fará. Ela está embriagada, ela perdeu seus sentidos nas coisas espirituais. Agora, não se engane, 66, não se engane, você pensando que a igreja de Roma se arrependeu de haver trucidado os santos, porque ela está tentando unir com os protestantes, tornando seus credos alinhados com os credos protestantes? Nenhuma vez sequer ela se desculpou e disse que estava errada pelos seus assassinatos em massa. E ela jamais o fará. E não importa quão suave e doce ela pareça neste tempo específico, ela ainda se levantará para matar na grande tribulação, porque o assassino mora no seu coração, mau e impertinente. O assassino mora em seu coração, falando da sinagoga de Satanás, onde o pastor é Satanás. Sentença decretada contra esta grande prostituta. 66 ainda. Apocalipse 2, 22, 23. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender de suas obras. E ferirei de morte as suas filhas. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O quê? 67. Esta mulher tem filhos? Sim, ela é uma adúltera. Se tal é o caso que ela tenha filhos pela sua prostituição, então ela tem que ser queimada com fogo, como diz a palavra. Isto é inteiramente verdade. Este é o seu fim, porque ela será queimada no fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas paremos e meditemos sobre estes filhos por alguns momentos. Uma mulher é aquela de quem procedem os filhos. É evidente que esta mulher teve filhos que procederam dela, que saíram dela. E eles fizeram as mesmas coisas que ela fez. Mostrem-me uma igreja, uma denominação que saiu de uma outra denominação e não voltou para a mesma. Quando fala voltar para a mesma, é pregar a mesma coisa. É oferecer a mesma doutrina. Quem está entendendo, irmãos? Só muda de local, mas a doutrina é a mesma. Trindade, principalmente. Vê? Aí está. Mostrem-me. Não existe nenhuma, nem sequer uma. Os luteranos saíram e depois se organizaram como dantes. E hoje eles estão intimamente identificados com o movimento ecumênico. Os metodistas saíram e se organizaram imediatamente. Os pentecostais saíram e se organizaram novamente. Vai haver outro saindo, e outro saindo, e outro saindo, denominação de denominação. E glória a Deus, eles não se organizarão, porque os filhos de Deus que sairão dela conhecerão a verdade. Amém, irmãos? Porque conhece a verdade. Aquele grupo será a noiva do último dia. Amém? 68. Agora, aqui nos é dito que esta prostituta teve filhos. Quem são eles então? São filhas, porque são igrejas, exatamente como ela. Ora, eis aqui um ponto verdadeiramente interessante. Jezabel e Acabe tinham uma filha. Esta filha casou-se com Jeroão, filho de Josafá. E em 2 Reis 8,16 diz que Jeroão andou nos caminhos de seu sogro. Ele foi diretamente à idolatria por este casamento. Então, pegando o natural para o espiritual. Acabe casou com Jezabel.
A igreja casou com o Estado. E desse casamento teve um filho, uma filha, que casou com o filho de Josafá, Jeroboão. Quem entenderam, irmãos? No espiritual, esta igreja casou com o Estado. E casando com o Estado, gerou filhas por causa desse matrimônio ilícito, fora da palavra. Quem está entendendo, irmãos? Então, observe que ele disse aqui. Observe que ele disse. E ele foi diretamente à idolatria por causa deste casamento. Ele trouxe credos e dogmas e tudo mais. Veja. Então, é a palavra que nos governa e não homens. Um homem como marido é o cabeça da mulher. É ele que governa. Mas nesse caso, é a igreja que está governando. Seu governador é a palavra. Jesus é a palavra. Mas ela não quer o governo dele. Ela não quer o governo dele. Ela rejeita a palavra. E aceita outra liderança. Por isso que é um adultério. Agora, você me cite uma igreja que não tem desistido da palavra, aceitando em lugar da mesma tradições e credos. Todas são adúlteras. Tal mãe, tal é a filha. Quem está entendendo, irmãos? É o irmão Breno que está nos ensinando aqui. Amém? Então, quando nós falamos sobre denominação, logo a pessoa vem com o nome de alguma igreja na mente. A denominação, aí vem na mente batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, seja quem for com a linha. Mas como eu já expliquei, denominação, ela somente inteira o seu sentido, onde as pessoas se aprisionam através de um sistema e, no entanto, a pessoa fica denominada, aceita de coração o que aquele sistema tem a oferecer, porque você não pode ser um batista se não aceitar o que a batista oferece. Seria um hipócrita lá dentro. Você não pode ser um assembleante se você não aceitar o que a assembleia dá. Você não pode ser um metodista, um presbiteriano, se você não aceitar tudo o que eles ensinam lá. Você tem que fazer parte com eles, faz corpo com eles. Assim também é nós aqui. Você não pode ser um cristão se não aceitar toda a palavra e doutrina dos profetas e dos apóstolos. Amém, irmão? Seria uma hipocrisia estarmos aqui. Se nós estamos aqui, é porque aceitamos toda a palavra de Deus. Nós damos a nossa mão de companheirismo a isso. Amém, irmão? Então, quando nós falamos de denominação, as pessoas se sentem ofendidas. Ah, está falando da minha igreja. Não estou falando da pessoa, estou falando do sistema. Não é da pessoa, é do sistema. Por exemplo, é como eu falar do câncer que está na pessoa. Eu não estou falando da pessoa, estou falando do câncer que está nela. Se você fala de uma enfermidade que está na pessoa, está falando da enfermidade ou da pessoa? Então, quando estamos falando do sistema, da denominação, nós não estamos falando contra a pessoa. Estamos falando do sistema que está matando aquela pessoa. Espiritualmente falando. Porque a denominação é uma barreira. Denominação segrega, separa as pessoas de irem mais à frente, de conhecerem mais o Senhor e prosseguir conhecendo. Os irmãos entenderam, irmãos? A denominação tem um limite para crer. A denominação tem um limite para aceitar o que diz a Bíblia. Certas coisas da Bíblia não aceita. Tem só um limite. Só vai até certo ponto. Por isso que eles estão aprisionados, denominados. Mas a noiva de Cristo, a verdadeira noiva de Cristo, não tem barreira para crer na palavra. Ela crê em toda a palavra de Deus. Amém, irmão? A noiva de Cristo não é cercada por um governo humano. A noiva de Cristo não tem plaquinhas para dizer aqui você passa e aqui você não passa. Aqui nós cremos e aqui nós não cremos. Não, a noiva de Cristo crê em toda a palavra revelada de Deus. Amém? Aí o profeta vem explicar sobre isso aqui no parágrafo 21,
porque sou contra a religião organizada. Ele diz no parágrafo 21, eu creio que todas as igrejas têm crentes boas nelas. E eu certamente não falo contra os cristãos, porém a razão que eu tenho feito, o que tenho feito e dito o que tenho dito, é devido à inspiração do Espírito Santo sobre a palavra. Amém, irmãos? Amém. Você acha que João Batista foi contra Herodias? Ele nunca tinha conhecido Herodias, nunca tinha pegado na mão dela, nunca viu na mão dela, nunca tinha visto antes. João Batista foi para o deserto com 9 anos de idade, não conhecia Herodias. Não conhecia, nem de rosto, nem nada, mas na hora que ela mostrou o rosto para ela, o Espírito Santo desceu na hora para discernir e falar, está errado. Amém, irmãos? Ele não estava contra ela, mas contra o Espírito que estava nela, que o fez errar. Como eu falei lá em Sarzedo, na Santa Ceia, não existe pessoa ruim, não existe gente ruim. Existe o espírito mal dentro da pessoa que faz ele ficar daquela maneira. Mas deixa ele encontrar com Jesus Cristo e Jesus liberta ele, ele vai ser um santo, ela vai ser uma santa de Deus. Amém? Então observe bem, vamos pegar o 169, que ele vai dizer a mesma coisa. Parágrafo 169. É por isso que eu sou contra, não contra as pessoas nela, é o sistema que eu sou contra. Não sou contra as pessoas, eu sou a favor delas. Mas é o sistema que impede de seguir adiante com a palavra. Na mensagem, porque sou contra a religião organizada, no parágrafo 173 e 174, mas vamos pegar o 178 primeiro. Ele disse, lembre-se, a mãe Roma encontrou-se nela, cheia de nomes blasfemos, uma mãe de meretrizes. Então, se elas são meretrizes, o que é uma meretriz? O que é uma prostituta? É a mesma coisa que uma meretriz. Isto é uma mulher que vive infiel ao seu voto matrimonial. E qualquer igreja que reclama ser a igreja de Cristo e nega a palavra de Deus, ela é infiel ao seu voto. Ela é infiel ao seu voto matrimonial. Então ela comete adultério ao adicionar um dogma, prostituir-se com o mundo e sua sabedoria, em vez de aceitar a Cristo pela revelação. O poder do Espírito Santo. E ela é a mãe de meretrizes que fizeram a mesma coisa. A panela não pode chamar a chaleira de gordurosa. Vocês conhecem esse provérbio, 6 de um, meia dúzia de outro. Algumas dessas pessoas andam simplesmente fazendo galhofa dos católicos, e eles mesmos pertencendo à mesma coisa. Ela foi a mãe do falso batismo nas águas. Ela é a mãe de uma falsa evidência do batismo do Espírito Santo. E você certamente sabe que tudo isso é invenção de doutrinas delas. Isto é verdade, irmão Brana? Mantenha-se calmo por apenas um momento. Veja, ela é a mãe de nomes blasfemos, de lojas que as pessoas têm se unido e trazem uma reprovação. Vivem de qualquer maneira, usam de qualquer maneira, são pessoas misturadas com as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo misturadas com as coisas do mundo, usam shorts, cabelo cortado, unhas pintadas, bocas pintadas, cantam nos corais, mulheres fumando cigarro, usando roupa que pertence ao homem, tomando todo tipo de comunhão, todo tipo de imundície do mundo. Isto é uma pedra de tropeço para os que creem, para os que não creem. Falou Timóteo. Amém, irmãos? Falou Timóteo. 173, porque sou contra a organização religiosa. Ouça e observe isto. Eu até li isso ontem lá na igreja. Presta atenção nisso aqui, isso é profundo. Observe aqui. Vamos concluir uma outra coisa aqui, cravar bem fundo neste momento.
Você sabe, quem tiver em casa o grego, o léxico, diaglota enfático, dos velhos manuscritos gregos, quem tem, muito bem, leiam e consigam qualquer erudito que vocês queiram, ou em qualquer biblioteca. Entrem na livraria e consigam o léxico grego. Leia Apocalipse 17, enquanto vocês leem ali na versão Rei Tiago, ali diz isto: levou-me espírito e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, cheia de nomes de blasfêmia. Agora, isso é o que o Rei Tiago, uma versão de inglês antiga, diz. Porém, na interpretação original grega, diz: levou-me espírito e vi uma mulher cheia de nomes blasfemos. 174. Há uma grande diferença entre nomes de blasfêmia e nomes blasfemos. Agora, observemos, todos nós entendemos e sabemos que isso era a igreja romana, posta sobre 7 colinas, controlando os poderes do mundo. E ela foi chamada de prostituta, e ela era a mãe das meretrizes. O que é uma meretriz? Poderia ser um homem? Um homem não é uma meretriz. Uma mulher, sim. Então isso é a igreja. Isto tinha que ser uma mulher. Assim que isto é uma mulher, tem que ser uma igreja. E ela é a mãe das meretrizes, o mesmo que ela era. E observe, nela, deixa de molho. Nela estava nomes blasfemos. O que é isto? Agora, vocês ministros, na fita e me ouvindo agora, simplesmente vocês fiquem calmos. O que são esses nomes blasfemos? São nomes de igrejas, nomes de denominação, metodista, batista, presbiteriana, luterana, pentecostal e assim por diante. São nomes blasfemos. Vê? São nomes blasfemos, porque isto são organizações, prostituição diante de Deus, exatamente como ela era. Amém? Profeta de Deus nos revelando. Amém, irmãos? 159, porque sou contra a religião organizada, parte B. A Igreja Católica é a mãe da organização, é a mãe das organizações, é a mãe das denominações. Nós sabemos que isto é verdade. Nunca a Igreja de Cristo foi organizada ou foi uma denominação, até surgir a Igreja Católica. E a palavra católica significa universal. E eles têm feito uma religião da Igreja-Estado e têm posto tudo sob o domínio de Roma. Estão entendendo, irmãos? Amém. Olha só, irmãos, se nós não tivéssemos um profeta, nós não sabíamos nada disso. Amém? Se nós não tivéssemos um profeta, nós não sabíamos nada disso. Pastor, nós estamos no tribunal apenas lendo as suas acusações, mas e a condenação? Até agora nós estamos lendo apenas as acusações, o que elas têm se tornado, o que elas fizeram, mas agora eu vou mostrar a condenação delas, pela mensagem do profeta. Agora nós vamos mostrar a condenação. Apesar que João já nos deu um deslumbre lá na sua carta enviada à igreja de Tiatira, quando Jesus Cristo revela para ele que primeiro é um castigo duplo, coloca primeiro numa cama enfermo para sofrer uma tribulação e depois disso ferirá de morte, que é a segunda morte, entrando no lago de fogo diretamente. Vamos lá. Apocalipse 2:22. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. A era de Tiatira, parágrafos 66 e 67. Nós já lemos agora. Qual será o castigo dela? Será um castigo duplo. Grande tribulação e depois lago de fogo, que é a segunda morte. Porei primeiro uma cama enferma, de grande tribulação, e depois ferirei de morte suas filhas. A era de Tiatira, 70. O castigo dela será um castigo duplo. Primeiro, será colocada numa cama enferma. Verso 22. Num leito de tribulação, e depois grande tribulação. Isto é o que acontecerá com a todos que não
subirem no arrebatamento. E isto é o que virá sobre a meretriz e suas filhas. Em segundo lugar, diz que ele ferirá de morte a todas elas, ou como diz a tradução literal, sejam postas à morte como a morte. A era de Tiatira é 71. Mas quando esta religião satânica tiver caminhado todo o curso das eras, não haverá ninguém para intervir, e ela será queimada com o seu sedutor, porque a prostituta e as suas filhas e o anticristo Satanás, todos eles serão encontrados seus lugares no lago de fogo. E aí? Serão encontrados no lago de fogo. Almas que estão em prisão agora, 187, o irmão Branham dizendo. Apocalipse 17 diz que ela é uma meretriz e ela é a mãe das prostituições. Isso não pode ser homem, isso são mulheres. E elas foram lançadas vivas no lago de fogo e consumidas. Isto é a verdade. Era de Pérgamo 160, aqui é a condenação. Lá eu falei sobre toda a acusação, agora é a sentença. Pérgamo 160. E todos os fornicários terão seu lugar no lago de fogo. Isso é o que Deus pensa da organização. Sim, Senhor, a meretriz e suas filhas estarão no lago de fogo. Pérgamo 160. A era de Sardes 16. O nosso profeta dizendo: não é de se admirar que esta quinta era corra paralelamente com as outras eras, e fará assim até que termine no lago de fogo, onde a prostituta e suas filhas são mortas na segunda morte. A era de Sardes 101. Todas essas pessoas que não têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Vê, porém, quais os nomes que não permanecem? Aqueles do sistema mundial de igrejas. Todos aqueles que fazem parte do Concílio Mundial de Igrejas e levam o sinal na mão, companheirismo, e o sinal na testa, doutrina, todos eles que fazem parte do sistema mundial de igrejas, que combatem a noiva, combatem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, combatem o lava-pés, combatem a Santa Ceia com pão asmo e vinho, combatem a doutrina de Paulo, combatem a unicidade de Deus, combatem ao mensageiro dessa era, combatem que Deus enviou um profeta, combatem a palavra revelada. Eles sim, estes sim, são os que terão seus nomes removidos. E estes são os que se perderão. Estes serão lançados no lago de fogo. É duro dizer isso, né? Era de Sardes 101. Quarto selo 88. Roma é a cabeça de tudo isso. E as igrejas filhas seguem em frente. E ambas são lançadas no inferno. Isto é certo. Então nós vemos esta coisa, anticristo, o espírito disso. O fato de vermos o profeta, irmão Branham, falando das filhas denominações, não isenta qualquer outro grupo que se organiza, mesmo tendo recebido uma mensagem profética. Foi o que eu falei ontem no final, que eu deixei no finalzinho uma gotinha para explicar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. O fato de vermos o profeta falando das filhas denominacionais não isenta, não retira qualquer outro grupo que se organiza, mesmo tendo recebido uma mensagem profética. Pois o profeta deixou bem claro que organização é morte. E a pior organização seria se tal se levantasse entre o povo no qual recebeu o mensageiro. Essa seria a pior.
com uma mensagem. Lúcifer e seus anjos não tiveram uma segunda chance, estando na mensagem no céu com Miguel. Como Coré não terá uma segunda chance, porque estava na mensagem. Como Datã não terá uma segunda chance, porque estava na mensagem. Como Abirão não terá uma segunda chance, porque estava na mensagem. Como Judas não terá uma segunda chance, porque estava na mensagem. Estão entendendo, irmãos? Esses não têm uma segunda chance. Agora preste atenção, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Os ismos e as doutrinas do romanismo estão em volta de adoração a santos, veneração a imagens, colocando o Papa como infalível, doutrina da Trindade e outras coisas mais. Purgatório, infabilidade papal, um monte de coisa. Então a doutrina católica está envolvida nesses dogmas. As igrejas protestantes denominadas estão envolvidas principalmente na doutrina de Roma, que é a Santíssima Trindade. Não adora a imagem, não se inclina à imagem e assim por diante. Mas colocaram interpretação em cima da Bíblia. A mulher pode pregar, a evidência do Espírito Santo é falar em língua, e pondo um monte de credo em cima da palavra. Quem está entendendo, irmãos? Isto é adulterar, é acrescentar. Já tem uma condenação para isso. Agora, aí vem a palavra, aí vem a mensagem, vem a luz da hora, nos arrebatando de tudo isso, de tirar nós da confusão. Amém, irmãos? Como Deus tirou Israel da confusão do Egito. Aí nós somos libertados dessas doutrinas. E aí viemos para o deserto para caminhar com o nosso Moisés, chamado William Branham. E aí nós começamos a agir como Datã e Coré. Aí começa a levantar um pensamento aqui, um pensamento ali, um ismo aqui, um ismo acolá. Irmão, não tem perdão, não tem segunda chance para isso. Estão entendendo, irmãos? Não tem segunda chance, irmão. Ismo não tem segunda chance. Olha, um ismo levantado antes da mensagem é uma coisa. Ismo levantado depois que a luz chega é diferente. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vejam bem. Ismos levantado antes da mensagem, antes da luz aparecer, é uma coisa. Por isso que alguém perguntou para o irmão Branham, e essas pessoas que morreram e que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não tiveram a chance de crer, de receber o profeta e essa luz vir e ter a revelação. O profeta irmão Branham disse o seguinte: se ele não teve a oportunidade e se a luz não bateu nele, mas ele viveu sincero naquela religião, ele foi sincero naquilo, há uma chance para ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas, como Hebreus diz, depois de ter sido iluminado, provado da boa palavra, provado do poder vindouro, do século futuro, e depois recair, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Quem está entendendo, irmãos? Não tem segunda chance, irmão. Olha, isso aqui que eu estou dizendo é terrível. É terrível. E aí você vê esse emaranhado de ismos espalhado no Brasil. De que Jesus já veio. Eu pergunto, e tem perdão para isso depois da luz? De que o nome de Cristo é Branham, tem perdão para isso? Batizando o nome de Branham, tem perdão para isso? Chamando Jesus de segunda pessoa, com a doutrina dualista, e tem perdão para isso? Falando que não tem mais misericórdia, que não tem mais sangue, que já estamos no milênio. Não tem perdão para isso, irmão. É duro de dizer, mas não tem. Aí você fala assim, mas pastor, então cadê as virgens nessa da mensagem que fica na grande duração?
são aquelas que não receberam o Espírito Santo, né? Mesmo vivendo corretamente a mensagem. Porque pode ter pessoas que viveram corretamente na mensagem, com a doutrina correta, mas não receberam o Espírito Santo. Essa sim passa na grande tribulação. Quem está entendendo, irmão? Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Paulo disse no seu dia: uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Correto? Está escrito assim no Efésios ou não está? Lá em Corinto ele disse que todos falem a mesma coisa, digais a mesma e sinto o mesmo. Que todos digam a mesma coisa, ensinem a mesma coisa e sintais o mesmo. Agora eu pergunto, com todo esse ismo que tem daí, um fala uma coisa, outro fala uma coisa, outro fala uma coisa, aí todo mundo fica escondido na bandeira da coluna de fogo, com as mensagens na mão, e Deus vai arrebatar essa confusão do céu, irmão? Deus irá arrebatar só porque aceitou o mensageiro, tem uma coluna de fogo pendurada em sua igreja e carrega algumas literaturas debaixo do braço? Não vai, irmão. Deus não aceita confusão. Amém, irmão? Porque o próprio Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Ué? Que isso? A mensagem não tem duas linhas, não. É uma linha só. A mensagem não tem duas revelações, não é uma revelação só. Não tem dois Espíritos Santos, diz o irmão. Não há dois Espíritos Santos. Amém, irmão? Então é isso. Então, presta atenção. Lúcifer não tem segunda chance porque estava na mensagem direto. Ele já estava na mensagem. Coreia da Tambirã está no inferno agora, não tem segunda chance. Acã não tem segunda chance. Interpretaram. Quando Jesus estava no meio dos sacerdotes, disse assim, os nossos pais estão mortos. Ele não disse estão dormindo. Estão mortos. Destituídos, separados. Morte é separação eterna. Eles invalidaram a palavra de Deus. Eles me aborreceram no deserto. Caíram sob a espada. Prostraram-se no deserto. Aí disse Paulo aos Hebreus, mas não todos. Amém, irmãos? Amém. Mas não todos. Estava na mensagem. Mas não todos. Vocês estão me entendendo? Amém. O que Paulo fez com Emileu e Fileto? O que Paulo fez com esses dois obreiros? Entregou para Satanás. Diz a Bíblia. Eu entreguei a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Porque estava ensinando a doutrina no meio do povo, dizendo que a ressurreição já era acontecida. No meio da mensagem. Ensinando o povo que a ressurreição já era acontecida, com as mensagens de Paulo na mão. Paulo disse, está errado. Eu não ensinei isso. Por isso que eu estou entregando eles a Satanás. Para não aprenderem a blasfemar. Então eu entendi que blasfemar é falar uma coisa que o mensageiro não falou. É ensinar uma doutrina que o mensageiro não ensinou. Quem está entendendo, irmão? Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Então, o castigo, a condenação da grande prostituta e suas meretrizes. Primeiro, grande tribulação. Subirá somente a noiva, redimida. Subirá somente a noiva, que tem seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, e que na terra foram identificados na palavra. Só subirão no rapto aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. Quando o Concílio Mundial de Igrejas decretar oficialmente, pelo governo de Roma, através da besta do mar Roma, com a besta da terra da América, a imagem que vai levantar na América é a imagem do ecumenismo. É a reunião de várias e centenas e milhares de igrejas, unidas sob uma cabeça, Roma, com o poder. Todos esses que abraçarão a doutrina de Roma, olha o fim deles aqui. É a segunda morte.
Primeiro coloca ela numa cama, grande tribulação. Depois ferirá de morte, lago de fogo, que é a segunda morte. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Amém. Porque não provará da segunda morte. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém? Amém. Isso aqui é difícil de um batista ouvir, mas para um cristão revelado, isso aqui é maná do céu. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado pelo ensino, Senhor, porque esses ensinos nos tornam mais fortificados na palavra e levamos mais um conhecimento, mais um preenchimento, onde talvez algumas lacunas possam ser fechadas, ó Pai, e ser compreendida alargamente. Senhor, eu creio na Tua palavra, Senhor. Eu creio da forma que foi dito aqui nessa noite. Eu creio da maneira que foi exposta nessa noite aqui, Pai. Porque é a Tua palavra. Eu disse o que o Teu mensageiro disse, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar crendo da mesma forma. Sem virar para a direita e nem para a esquerda, Pai. Mas mantermos no compasso da palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, até domingo às 16h30, aqueles que vão pegar o ônibus lá para Pará de Minas. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe.